Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, quero convidá-los para me acompanhar hoje numa reflexão sob o título O Prêmio Nobel da Paz, a eleição americana e o momento brasileiro. Você é de dizer que relação existe nesses fatos. Vamos lá. Como em 2009, quando elegeu um descendente afro, Barack Obama, para a presidência dos Estados Unidos, mais uma vez a sociedade americana nos surpreende com a perspectiva de indicar para a corrida presidencial cada um dos candidatos com maior ou menor possibilidade de chegar lá e ser eleito presidente. De um lado, no Partido Democrata, uma mulher, Hillary Clinton. No Partido Republicano, dois latino-americanos concorrendo. E pasmem, todos dois ainda de origem cubana. Embora o Partido Republicano está também dando chance e talvez escolhendo como candidato um primata, sobrevivendo da era dos dinossauros, o Donald Trump, mas que tivesse concorrido uma mulher e dois latino-americanos, como anteriormente concorreu por 2 vezes com a eleição de Barack Obama, jamais seria de pensar nos Estados Unidos antes de Barack Obama. Esta forma de eleição, aliás, faço um pequeno comentário, através de delegados do partido, eleitos pelos que pertencem a cada partido, e que no Brasil seria repudiada sob a odiada palavra de uma eleição indireta, é a forma como a sociedade americana elege seus presidentes, vejam, desde 1976, quando logo após a declaração da independência foi adotada a forma de república sob regime federativo, a União dos Estados, e presidencialista, através da primeira e única Constituição Federal, que é a mesma desde 1776. Como se vê, tudo funciona de forma diferente do que ocorre no Brasil, onde também somos uma república. Também somos sob o regime federativo. E também somos presidencialistas, como lá. Mas, ao contrário de lá, temos horror de qualquer forma de eleição que não seja a eleição direta. Aqui, nossa Constituição também é republicana, como a dos Estados Unidos, só que aprovada mais de 100 anos depois daquela Constituição, quando aqui foi derrubado o Império. Mas digo mais, nos seus 100 e poucos anos de república, portanto, o Brasil trocou 5 vezes de Constituição, se contado o AI-5 baixado pela Junta Militar. O que quer dizer? 5 constituições dá uma média de duração de 20 anos, cada constituição. Enquanto nos Estados Unidos perdura a mesma Constituição há mais de 200 anos. E por isso formou uma cultura, constitui uma referência para todos os comportamentos do país. No Brasil muda a cada 20 anos, na média. Nesse contexto, constitui também um bom exemplo a ser lembrado os fundamentos da Constituição inglesa, vejam, que perduram há mais de 800 anos, pois na origem da democracia, da monarquia constitucional da Inglaterra, está a Magna Carta, que foi imposta pelos nobres daquela época ao rei de então, por sinal apelidado João Sem Terra. Em contraste, é importante lembrar
que as constituições brasileiras, substituídas por outra a cada 20 anos na média, são modificadas em sua curta existência por dezenas, talvez centenas de emendas constitucionais, a maioria defendendo interesses corporativos e outros da igual espécie, remendando ainda mais uma colcha de retalhos, incapaz de mais de 1000 artigos, itens, parágrafos, incapaz, portanto, de consolidar uma cultura, uma identidade nacional. Você já percebe, meu caro amigo e minha cara amiga, e já refletiu sobre essas características e diferenças e suas repercussões da vida nacional, seja na vida política, seja nos padrões éticos e jurídicos, seja na consolidação de uma cultura nacional que institucionalizasse o que somos, o que queremos ser, ou para onde queremos ir, ou continuaremos eternamente vítimas da vontade de quem tem o poder, seja esse o poder executivo, o legislativo, ou o judiciário, ou o poder econômico, onde os padrões éticos são jogados pela janela, ou simplesmente não existem, ou existindo, não são praticados. Ou talvez teremos que dar razão ao ex-presidente da França, Charles de Gaulle, ao declarar que o Brasil não é um país sério. Le Brasil n'est pas un pays sérieux. Isto dói. E se for verdade, como dói? Ao pôr à reflexão esses contrastes ou essas contradições, quero me referir a outra consequência dessas diferenças, à luz das quais melhor podemos entender as crises, ou a crise que afeta o Brasil, ou que nos afeta, os afetam os brasileiros, a mim, a você, afetam nossa renda, nosso futuro, nosso trabalho, ou a crise que revolta, ou os padrões éticos que revoltam a cidadania. Refiro-me ao festival de mentiras que assola o país, para parafrasear o cronista Stanislau Ponte Preta, que os da minha idade conheceram, na época dos militares, que escreveu o festival de besteiras que assola o país. Poderia também parafrasear o padre Antônio Vieira, em seu célebre discurso O Bom Ladrão, pronunciado diante da corte portuguesa, denunciando a roubalheira que os funcionários da coroa praticavam em suas colônias e que já parafraseei numa crônica que dei o título O Padre Antônio Vieira prega na Praça dos Três Poderes. Não vou repeti-la porque é relativamente longa, já estou sendo longo demais. Crônica que está publicada em minha trilogia Um Olhar e Três Tempos. Aos meus queridos amigos e amigas, ofereço na página da leitura do nosso site, de toda forma, uma transcrição dessa parte do discurso e os convido para ler. Falando sobre o festival de mentiras com que diariamente somos bombardeados, quero lembrar como a cultura americana, fundamentada nos princípios e nos fundamentos de sua Constituição de mais de 200 anos, percebe a mentira, ao contrário da complacência com que nós, brasileiros, nos deixamos enganar ou perdoamos a mentira e seus incorrigíveis usuários. O presidente Nixon, dos Estados Unidos, em 1976, fazia sua campanha à reeleição, como a fez no Brasil a presidente Dilma, em 2014, ou em 2006 o ex-presidente Lula. Durante a campanha, lá nos Estados Unidos, militantes do Partido Republicano invadiram o comitê eleitoral do Partido Democrata. Seria aqui não mais do que uma molecagem.
Eleito para o seu segundo mandato, o presidente Nixon, no exercício de seu cargo, mentiu à nação. Vejam, simplesmente mentiu, o que aqui no Brasil também seria considerado assim uma esperteza, dizendo que não sabia. Dois jornalistas, sem qualquer processo, sem qualquer comissão parlamentar de inquérito, sem qualquer interferência jurídica de qualquer tribunal, provaram que ele sabia e, portanto, que ele tinha mentido. Nixon renunciou à presidência dos Estados Unidos para escapar do inevitável impeachment de que seria objeto. Porque o mesmo não acontece no Brasil, onde graves mentiras, não molecagens, mas mentiras que trazem a instabilidade e matam a confiabilidade do país, como as que elegeram a atual presidente, mentiras cujas consequências a nação, nós os brasileiros, estamos pagando, que o Brasil está pagando, e tantas outras mentiras pregadas diariamente, ditas com a maior desfaçatez, ou como se diz em linguagem popular, com a maior cara de pau. Verdadeira guerra de mentiras, como diziam alguns especialistas há dias em um programa de televisão. Diante disto tudo, por que nada acontece? Porque mentir no Brasil, meus queridos, juridicamente não é crime, pois calam-se os parlamentos e os tribunais, e moralmente não é pecado, porque se calam as igrejas. Entrei nessas questões que a todos nos afligem, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, e quase me desviei do assunto da reflexão de hoje. Retorno a ele. O Prêmio Nobel da Paz, concedido a Barack Obama, no início de seu primeiro mandato. Em 2008, Barack Obama não completara ainda um ano de sua eleição, quando recebeu o Prêmio Nobel da Paz por votação unânime do Comitê Norueguês, a quem cabe escolher o agraciado pelo prêmio. Na ocasião não faltaram críticas a essa concessão. Críticas do tipo, mas Obama nada fez por merecer o prêmio. Obama apenas falou, prometeu, apresentou propostas. Multilateralismo ao invés da Guerra Fria. Paz e diplomacia ao invés de conflitos, de guerra. E do intervencionismo da era Bush e de outros que o precederam, vocês lembram? Iguais direitos entre os povos no plano internacional e direitos iguais das minorias no plano interno. Sustentabilidade ambiental ao invés da destruição do planeta. Entre outras, essas algumas das propostas ou das promessas de Barack Obama. Em seus 2 mandatos, não há como negar que o presidente americano pautou suas condutas por elas, embora apenas algumas tenham sido alcançadas. Outras tiveram apenas avanços, maiores ou menores. Outras nem isto. Mas do que o mundo conquistou com as propostas, dos passos dados na construção de uma sociedade diferente, não há retorno. Inclusive, acompanhando a pauta da escolha do próximo presidente dos Estados Unidos, a que eu me referia no começo. O que eu quero dizer é que a semente lançada, a que deu frutos e a que ainda não deu, é parte sintonizada com a massa de consciência. Essa massa de consciência que é também o fundamento ou a certeza de nossa proposta da participação e da solidariedade. Massa de consciência, meus amigos, que assim, de passo a passo, acabará por transformar o mundo.
na ocasião da concessão do Prêmio Nobel de Paz a Barack Obama, escrevi um artigo para a Revista dos Estados e Municípios, dizendo que os Estados Unidos ou o mundo jamais seriam os mesmos depois da eleição de um negro para a presidência daquele país. Lembrava que os Estados Unidos, há apenas algumas décadas, vivia mergulhado em conflitos raciais. Agora entregava a um negro os destinos da nação. Elegia um pacifista, quando o país mal saíra de uma guerra no Vietnã. Ainda vivia os respingos na guerra do Afeganistão e mergulhava na guerra do Iraque. Não vou ler o artigo ou qualquer trecho dele, mas convido também você, meu amigo, minha querida amiga, a acessar a página de leitura de meu site, Participação e Solidariedade. Dedique algum tempo a pôr-se por dentro. Garanto que vale a pena. Em resumo, quero dizer que o grupo norueguês responsável pela concessão do prêmio, ao premiar alguém que prega pelo que propõe, ao invés de conceder seu prêmio sempre aos que colhem, deu um grande passo no sentido de reconhecer que é pelas ideias, pelas propostas, pelas sementes plantadas que o mundo caminha e há de vir a ser um mundo melhor. Muito melhor, porque colher os frutos é fácil. Bem mais difícil é plantar sementes. Mas sem a semeadura de certeza, não haverá colheita. O mundo caminha em razão dos valores em que se acredita, das sementes que se plantam, da massa de consciência que cresce, e não por causa dos que colhem os frutos, dos que não têm sonhos, mas que acham, praticam, pregam e ensinam que na vida, como na história, basta ser prático, basta aproveitar os momentos, basta ser objetivo da objetividade reducionista deles, basta chegar primeiro que os outros. Eu defenderia novamente a concessão do Prêmio Nobel da Paz a Barack Obama, agora que ele deixa a presidência, como eu fiz então no início de seu mandato. E porque sei, até por experiência do meu caminho andado, porque sei que se nem tudo pode ser feito, é também porque há os que não acreditam, há os que se opõem, há os que não entendem nada, nem do homem, nem da sociedade, nem da grandeza do mundo. Mas apesar desses, as sementes foram plantadas, as plantas nasceram e se tornam floresta, por causa desses outros, os que plantaram, e apesar daqueles, repito, os que se opõem. Concluindo, quero dizer que entre os maiores, nem Barack Obama, nem a massa de consciência caminham sozinhos. Quero me referir ao Papa Francisco, a mensagem e a forma de vida que ele vive e oferece ao mundo. Ou ele também, a semente que ele está plantando. O Papa Francisco caminha junto dos que fazem a massa de consciência. Não, meu querido amigo, minha querida amiga. Quero dizer por isto tudo que nós não estamos sós, mas na medida da participação de cada um, do lugar e do espaço de cada um, nós, portanto eu e você, estamos sendo semeadores da mesma semente de um mundo melhor, mais humano, mais participativo e mais solidário. E estamos bem acompanhados. Veja, leia e comente. Distribua, curta e compartilhe, meu grande amigo. Um abraço.